é sempre difícil, ainda mais de um relacionamento tão marcante. Gerson, por 2 anos, controlou o meio-campo do Flamengo. E desde a sua saída para o Olympique de Marselha, o Flamengo busca um substituto dentro do próprio elenco. Não faltam opções. Estou voltando aos poucos, mas o João Gomes ali, o Diego, o Hugo, são os caras que estão dando conta aí. É uma briga sadia, uma briga boa, a gente só tá aqui para ajudar. E ontem, contra o Cuiabá, quem começou jogando foi o João Gomes. E com menos de 10 minutos, ele mostrou que é candidatíssimo a assumir a vaga de Gerson. João Gomes pro Pedro, lá dentro! Jogada de muita categoria para o gol de Pedro. Só que o ritmo do Flamengo no jogo era lento. E jogadores como Bruno Henrique estavam irreconhecíveis. O brilho vinha quase sempre de João Gomes. João Gomes, cruzamento, deixou o zagueiro no chão. Pedro emendou e explode no Marlon. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, né? Tomamos um gol logo no começo, né? Uma série de bola e tal. Tivemos a chance clara de poder fazer o gol ali no começo do segundo tempo, né? E não fez. Quem não fez o gol foi Danilo, que ficou cara a cara com Gabriel Batista. A melhor chance do jogo do time da casa. Mas um lance mudou a história do jogo. Diego se machucou ao dar um carrinho no meio-campo e precisou ser substituído. Diego Ribas era para sair por volta dos 15 minutos do segundo tempo, já uma coisa planejada. E uma pena ele ter tomado uma pancada. Eu acho que sofreu uma entorse no joelho, se eu não me engano. Eu vi ele com gelo no joelho, acho que vai ter uma melhor avaliação também, só no dia de amanhã lá no Rio de Janeiro, no CT, para a gente ter uma avaliação mais exata. E a lesão de Diego fez Ceni tirar João Gomes do jogo. O João Gomes, no intervalo, estava um pouco cansado, falou para mim que estava sentindo um pouquinho. E principalmente na hora que eu vi o Diego tendo que sair de maca, que não voltaria, o médico fez sinal da troca. Eu também tenho que pensar no meu próximo jogo, né? Eu não posso só pensar nesses 90 minutos. E quem entrou em campo foi o Thiago Maia, jogador que carrega a marca da lesão que o tirou 7 meses do futebol. E no segundo jogo, desde a sua volta, Thiago Maia queria gol. E já nos acréscimos, Rodrigo Muniz encontrou o Thiago Maia livre. E aí foi só comemorar. Gol pra matar o jogo! Na dancinha do Thiago Maia do Flamengo! Graças a Deus eu pude fazer o gol. Não é fácil ficar 7 meses fora, então estou muito feliz, mais feliz ainda com a vitória. Feliz como a torcida do Flamengo, que viu o time entrar no G6. E mais do que isso, viu que a saudade se mata com um novo amor. Ainda não é novo amor, né? Calma, acho que essa missão aí de substituir o Gerson Lofredo é bem ingrata. Né? O João Gomes fez uma bela partida ontem, deu passe para o Pedro marcar o gol. Mas eu acho que calma, né? Acho que o Flamengo, inclusive, está de olho no mercado. O Renato Augusto é um nome que o Flamengo já está conversando, está de olho. Realmente, substituir o Gerson é muito complicado, mas ter um João Gomes dentro de casa, né? Uma solução caseira é muito importante. E ele que mandou muito bem na partida de ontem contra o Cuiabá. É difícil substituir o Gerson pela qualidade técnica que os outros não têm em relação ao Gerson, né? O Gerson é um jogador de nível superior e, assim, não que o João Gomes pode chegar a ter, não sei se nesse nível do Gerson, mas pode ir perto, mas as opções do Flamengo são muitas, porque o Flamengo pode ter, por exemplo, Hugo Moura com o João Gomes ou o Diego mais adiantado, ou mesmo o Arão retornando para o meio-campo com o João Gomes ou o Diego um pouco mais adiantado. João Gomes e Diego, como foi ontem o João Gomes mais à frente, o Diego mais atrás, mas pode ser o contrário também, os dois são capazes de fazer essa função. Mesma coisa com o Thiago Maia, compondo com qualquer um, com o Diego ou com o João Gomes, os dois podem jogar na função de primeiro e de segundo volante, é até difícil, e eu diria até que, mesmo com o Gerson, identificar um primeiro e um segundo volante, era mais o Diego, é verdade, no setor defensivo, com o Gerson saindo um pouco mais, mas os dois jogavam, até pela característica e história do Diego, com condição de chegar ao ataque e de conduzir a equipe no meio-campo. Então, eu acho que são opções, muitas opções, um número grande de opções para a substituição do Gerson, que vai fazer com que o Flamengo não sinta tanto a perda, apesar do Gerson
ser um jogador especial, um jogador que, no meu entender, deveria estar na seleção principal e não na Olímpica, na qual ele não vai estar também. Concordo com você. Ô, Ana. Diga. A questão do João Gomes é um jogador, assim, 20 anos, ele tem 1,78 m, tenho quase certeza, outro dia eu estava lendo um pouco sobre ele. É um jogador que tem uma estatura, é um jogador que desarma, ele é líder do time em desarmes, é um jogador que deu passe pro gol, mas tem que ter aquela tranquilidade, tem que ter aquela calma, porque a direção do Flamengo entende que é um jogador muito jovem para substituir alguém que deixou muita saudade e que é ídolo e que conquistou o que conquistou no caso do Gerson. Então, por isso o Flamengo está no mercado, tem o Kennedy, aí precisa de uma liberação do Chelsea, é uma possibilidade, o Thiago Mendes e o próprio Renato Augusto. Então, o Flamengo vai mapeando todo o mercado para ver um substituto do Gerson. Enquanto isso, vai trabalhando o João Gomes, que é jovem, tem que ter espaço, evidentemente, mas o Rogério sabe muito bem que jogar o jogador numa roubada, entre aspas, né? Não roubada, mas uma fogueira, melhor dizendo, é mais complicado. E é um jogador que tem que ser trabalhado com muita tranquilidade. Exatamente. Ele tem 1,76, Hernan, só para... 76. 2 centímetros a menos. Para mim, 2 centímetros faz muita diferença. Não, para mim faz muita diferença. Muita diferença. Esses 6 aí me ajudariam muito, hein? Eu vou dar um pouquinho do meu, então, porque eu tenho 1,76 de altura, eu dou pra vocês. 2 para cada um, tá? Tamo bem assim. Generosidade. Gente, vamos falar do Arão, que eu acho que ontem ele fez uma partida impecável como zagueiro. Eu acho que já passou da hora, né, da gente ficar questionando a competência dele, a qualidade dele como zagueiro. E a gente tem que destacar também que quando ele atua ao lado do Rodrigo Caio, ele ainda cresce ainda mais de rendimento. Foi mais uma boa partida do William Arão como zagueiro, né, Alfredo? Sim, sem dúvida. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que o Arão talvez tenha tido mais dificuldade de jogar com os substitutos do Flamengo, o Bruno Viana, o Gustavo Henrique, Léo Pereira, jogadores que acabaram não se firmando ali na zaga do Flamengo. Acho que o Flamengo tem uma carência nesse setor em relação aos substitutos. A dupla de zaga acho que é boa. O Arão é um zagueiro, ele pode ser... Hoje ele é um zagueiro, mas ele pode eventualmente voltar para o setor de volante se o Flamengo tiver um zagueiro que confie, que possa fazer dupla com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio também é um jogador que se machuca muito, então tem sempre que ficar atento, por isso que o Flamengo precisa de reposição no setor. Mas o Arão, primeiro que eu sempre achei um jogador muito bom, quando o Flamengo pegou no Botafogo, achava uma aquisição bastante interessante. Ele levou um tempo para cair nas graças do torcedor, caiu muito mais quando o Jorge Jesus deu apoio para ele e mostrou o quanto ele era importante para o time, ainda como volante. Aí vem essa ideia de colocá-lo como zagueiro, ele vai lá e mostra que tem condição, que é um jogador muito inteligente, que se desenvolveu o posicionamento de zagueiro rapidamente. Então, para mim, é um jogador que realmente tem uma importância muito grande nesse elenco do Flamengo. E agora a preocupação do técnico Rogério Ceni, inclusive para o Clássico, né, contra o Fluminense no próximo domingo, que vai acontecer lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, é com o Diego, né? Ele torceu o joelho, ele vai ser reavaliado hoje. Não se sabe a gravidade da lesão, mas pelas imagens acho difícil que ele esteja à disposição para o próximo domingo. E foram muitos jogos em sequência. Se não me engano, foram 13 jogos dele em sequência como titular. E, Hernan, cá entre nós, né? O Diego não é mais um menino, né? Ele tem 36 anos. Então a gente torce assim, também que não tenha sido nada de grave com ele. Isso sem dúvida. Mas o fato de você ter essa sequência de jogos, de você ter possibilidades de substituição e o Diego ser um jogador tão importante na liderança e também dentro de campo, se reinventando também na posição, você não tem a necessidade. É um clássico, evidentemente, é um jogo importante, mas se você tem alguma dúvida em relação a ter o jogador completo daqui a 3 jogos, 4 jogos e você segurar para uma recuperação, não tem que acelerar a recuperação, você tem que ter muita certeza e vindo, claro, evidentemente, do próprio jogador. Eu cito como exemplo o Miranda, né? Miranda teve uma lesão muscular, fez um trabalho forte para voltou antes do previsto e sentiu no clássico.
tá bem, vai jogar a próxima partida, mas o ritmo sente porque tem muito jogo, ainda mais para esses jogadores com a idade acima dos 35, que é o caso do Diego. Então, dificilmente mesmo no fim de semana para o Clássico ele vai estar apto. E vamos lembrar também que colamos uma temporada na outra, né? Então o desgaste está ainda maior para todas essas equipes aí que estão disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim.